Sabe aquela ideia que está circulando por aí de que a inteligência artificial vai de alguma forma tornar o pensamento estratégico uma coisa do passado? Aquele sonho de simplesmente descrever um problema para uma máquina e, pronto, a solução mágica aparece? Pois é. Acontece que a realidade, lá na trincheira da transformação digital, é bem, mas bem diferente. Essa é a grande pergunta no ar, né? Muita gente acredita que a IA é uma espécie de caixa mágica, um solucionador de problemas universal. Mas para quem está liderando projetos de verdade, projetos complexos, fica muito claro que essa visão, bem, ela não conta a história toda. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa desmontar é justamente essa ilusão de autonomia. É essa ideia de que a ferramenta pode, de alguma forma, substituir a pessoa que a comanda. E aqui está o ponto central de tudo. Inteligência artificial não pensa como um ser humano. Ela processa dados, gera resultados, escala tarefas. Mas sem uma direção clara, sem uma visão de negócio afiada por trás, ela só vai amplificar o que recebe. Ou seja, uma estratégia ruim, quando você joga numa IA poderosa, vira um desperdício de tempo e dinheiro em uma escala gigantesca. Agora, o que é fascinante é ver como essa divisão de trabalho acontece na prática. Uma experiência real, direto com uma IA, acabou revelando uma regra bem clara sobre quem faz o que nessa história toda. Pois é, a resposta da IA ao ser questionada sobre a divisão do trabalho foi essa aí, direta, seca. A máquina disse, eu faço 25% e o humano, o líder, fica com os outros 75%. Não é 50-50, não é nem 60-40, é uma divisão de papéis muito, muito clara. Vamos deixar esse número aqui um instante. 75%. Essa é a fatia do bolo, a parte do trabalho, que continua sendo responsabilidade total da liderança humana. É o peso estratégico. É a parte que, no fim do dia, define se um projeto vai ser um sucesso ou um fracasso retumbante. Ok, mas como é que se divide esse trabalho então? A resposta está na diferença entre o que é tangível, aquilo que a gente consegue ver e medir facilmente, e o que é intangível. A estratégia, a visão, o porquê por trás de tudo. Os 25% que ficam com a IA são basicamente o trabalho braçal digital, sabe? É criar a estrutura do código, a lógica que faz um botão funcionar, corrigir uma vírgula perdida num arquivo de configuração, é gerar código, criar automações, montar dashboards, é o que a fonte original chama de trabalho commodity. Super importante, claro, mas padronizável. E os 75% do líder? Ah, essa é a parte difícil. É o intangível. É definir qual problema atacar primeiro. É ter certeza de que a solução está alinhada com os objetivos da empresa. É antecipar o que pode dar errado. É garantir a conformidade legal. E, talvez o mais importante, é ter a coragem e o bom senso de dizer: não, isso aqui a gente não vai fazer. É o conhecimento profundo do negócio e da arquitetura do sistema. E todo esse trabalho intangível se manifesta em perguntas. Perguntas que uma IA simplesmente não consegue fazer. Coisas do tipo: isso resolve uma dor de verdade do nosso cliente ou é só um brinquedo tecnológico legal? Ou, essa implementação do jeito que está, aguenta uma auditoria séria? E a pergunta de $1 milhão, como é que a gente usa essa tecnologia para ser melhor que o nosso concorrente? Para ilustrar essa dinâmica toda, existe uma metáfora que, olha, é simplesmente perfeita. Ela captura a essência dessa relação entre a liderança e a tecnologia. Pensemos nisso um pouco. A orquestra tem todos os instrumentos, todos os músicos talentosos, capazes de produzir sons incríveis, mas sem um maestro para ditar o ritmo, a harmonia, a intenção, o que a gente tem é só barulho. A IA é essa orquestra de altíssima performance. E a liderança humana é o maestro. E é aqui que a analogia fica brilhante. O valor real do maestro não está em ser dono da orquestra, mas em saber exatamente como e quando usar cada instrumento. E, tão importante quanto, saber quando um instrumento deve ficar em silêncio. É essa direção estratégica, essa seleção e esse controle que transformam o barulho em música. Então, aonde tudo isso nos leva? A gente não está falando de um cenário de substituição. De jeito nenhum. A gente está falando de um cenário de amplificação. A IA não veio para diminuir a importância do líder. Muito pelo contrário. Tem muita gente obcecada com isso, né? Procurando o prompt perfeito, o comando mágico que vai resolver tudo. Acreditam que a habilidade de conversar com a IA vai substituir a visão de negócio. Mas a verdade é que não existe um comando, uma frase que resolva problemas de negócio de verdade. O que existe de verdade e o que realmente faz a diferença é a liderança com aquelas habilidades intangíveis. A pessoa que sabe fazer as perguntas difíceis, que tem coragem de olhar para um resultado e dizer, não, isso não está bom o suficiente. Que consegue alinhar a tecnologia com o negócio e que exige excelência, tanto da ferramenta quanto da equipe.
Portanto, a conclusão é bem clara. A IA não veio para substituir a liderança de TI. Ela veio para turbinar essa liderança. Ela torna um bom líder ainda mais rápido, um estrategista brilhante ainda mais impactante. Mas tem um detalhe: ela também torna os erros mais visíveis e as estratégias ruins muito mais desastrosas. O impacto, seja ele positivo ou negativo, é simplesmente amplificado. Isso nos deixa com uma reflexão final, principalmente para quem está na linha de frente, navegando nesse novo mundo. Essa divisão de trabalho faz sentido? O peso desses 75% estratégicos já se fez sentir no dia a dia? Porque a verdadeira transformação digital não está só em adotar a tecnologia, mas em ser o líder que a transforma em valor de verdade.